O STF solicitou à plataforma X dados privados de seus usuários que se utilizaram da plataforma para levantar hashtag, como, por exemplo, hashtag Barroso na cadeia. Quando a gente lê isso na matéria, nova matéria do Eli Vieira, que fez um upgrade aí no Twitter Files Brasil, a gente se pergunta: onde está a saudosa Constituição Federal de 1988? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo, mas não menos importante é a viagem que Janjo fez à Colômbia. Eles chegaram hoje de madrugada e a notícia poderia ser a roupa da Janja, que errou miseravelmente de novo, mas existe muito mais entre o céu e a terra nesse quesito de Janjo, Irã e Rússia na Colômbia do que possa imaginar a sua van filosofia. Hoje, mais ou menos, na América Latina, a gente está assim, ó, Rússia, Irã e China na Colômbia e na Bolívia, e o Janjo está lá na Colômbia fazendo o quê? Bom, a agenda oficial disse que ele estava indo participar da abertura de uma feira de livros. Logo quem, né? Logo quem? Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai ver na meleca que a gente está envolvido e vamos desdobrar também uma nova análise do Fabrício Rebelo sobre o assunto Twitter Files Brasil. Convido você a deixar o seu like agora, logo no início do vídeo, que ajuda pra caramba o canal. O compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap são extremamente importantes para ajudar a vencer esse Shadowban que a plataforma nos encerrou. E se você não é do canal, se inscreva, ative o sininho, que aí você dá uma força para mim, ainda garante, segundo a lenda, que você vai ser avisado de todas as nossas atividades por aqui. E se você já é de casa, sabe, né? Minha avó dizia, um olho no peixe e outro no gato. Vamos para as matérias então. Vamos começar aqui falando da senhorita Janja, né? A senhora Lula da Silva, que chegou com esse terninho e nem de terninho ela consegue ficar elegante. Primeiro porque ela usou o terninho com o tênis. Segundo, que o corte do terno é tão horroroso, é tão de quinta categoria, que ela parece um bujão amarrado pela cintura. Minha opinião, né? Mas a notícia não é essa, gente. A notícia é que o presidente Lula foi recebido na casa de Narinho, na Colômbia. O que ele foi fazer lá? Recebido com honras de chefe de Estado, como é devido a todo presidente que chega, né, na casa num outro país, sendo convidado, sendo querido a sua presença lá. Então, sim, o povo lá da Colômbia, o presidente, pelo menos da Colômbia, gosta muito de Lula. Mas aí eu fui buscar qual era a agenda oficial. E pasmem vocês, o mundo desabando, o Brasil afundando, dólar lá em cima, e Lula chega à Colômbia para fazer uma reunião com Petro e participar da Feira do Livro em Bogotá. Você tem condição de realizar que um presidente gasta os tubos para dar um pulinho ali na Colômbia para participar de uma Feira do Livro? Bem, presidentes terão reunião hoje e à tarde abrem um evento literário. Mas o que tem escondido por trás disso aí? É que a eleição na Venezuela é um dos temas que devem ser tratados em Bogotá, na Colômbia. Por que será que a eleição na Venezuela interessaria aos presidentes do Brasil e ao presidente da Colômbia? Você pode me dizer? Porque eu não faço a menor ideia. Mas se você acha que este problema é o único que eu achei que nós tivéssemos, você está enganado. Você sabia que ontem a Argentina soou um alerta máximo na fronteira agora com a Bolívia, devido ao Irã, que acabou de praticar um ataque lá contra Israel, que eu estou com as minhas barbas de molho em relação a esse ataque do Irã e Israel, mas esse é assunto para outro vídeo. Então, assim, fronteira de Argentina com Bolívia. O que o Irã, na verdade, tem a ver com isso? Bem, resumindo aqui a notícia para vocês, parece que a Bolívia emitiu passaportes em massa para cidadãos iranianos e a Argentina está sofrendo uma infiltração de cidadãos iranianos com passaporte boliviano. E isso também garante aos cidadãos iranianos transitarem pela América Latina inteira com passaporte boliviano. Se você não sabe, isso já aconteceu algum tempo atrás na Venezuela. Para vocês entenderem, existe uma cidadezinha no sul do Irã que se chama Pequena Venezuela, porque num dado momento os ditadores da Venezuela fizeram um grande acordo com o Irã
e muitos iranianos vieram do sul do Irã para a Venezuela com técnicas de guerrilha para represar ou repreender manifestações em massa, né? Por isso que a Venezuela foi tão bem sucedida naquilo que enfrentou, né, a ira da população lá venezuelana. Bem, essa cidadezinha se chama Pequena Venezuela, lá no sul do Irã. E me parece que a gente está tendo um repeteco na Bolívia. Eu não preciso falar que o presidente da Bolívia também é amigo de Maduro, que também é amigo do presidente da Colômbia, que está recebendo Luiz Inácio Lula da Silva para tratar de eleições venezuelanas também. Mas aí coloca aqui a Feira do Livro, porque, né, a gente tem um bando de otário lá no Brasil, então tá tudo certo. Qualquer coisa que falar, eles engolem. Bem, a partir daí, desse alerta máximo na fronteira da Bolívia com a Argentina por causa do Irã, a ministra de Segurança argentina, Patrícia Bullrich, confirmou na segunda-feira que existe um nível máximo de alerta na sua fronteira. O alerta surge após o ataque iraniano a Israel e ela disse, abro aspas, nossa fronteira com a Bolívia, que é uma fronteira importante, onde hoje temos o mais alto nível de alerta e segurança do país, porque houve um memorando assinado pela Bolívia e pelo Irã. A ministra destacou que haveria até uma presença de forças de elite iraniana chamada Quds. Revelou também que estão investigando se há pessoas que, por exemplo, não falam espanhol, que receberam passaportes bolivianos, perdão, devido às alegações de que esse país entregou esses documentos a cidadãos iranianos. Desde fevereiro, os meios de comunicação argentinos têm noticiado uma suposta sensibilidade do governo de Milei por causa da sua aproximação com Israel e o Estado boliviano e o Irã. Vocês viram como o Irã veio parar aqui na América Latina para tomar conta da zona de retaguarda dos Estados Unidos da América, como eu sempre faço questão de ressaltar aqui? Só que tem um outro detalhe também, existe um outro interesse. China e Rússia, para você que não sabe, China e Rússia serão sempre os proxies do Irã aqui na América Latina. Ah, Valéria, por quê? Porque o Irã, gente, ele é sancionado pelos Estados Unidos, ele é uma empresa que ele não faz parte do registro bancário mundial, ele é todo sancionado, ele é todo perebado, cheio de problemas. Mas aí, como ele não pode aparecer, né, de pronto, ele coloca a China e Rússia num grande acordo espúrio. Bem, a Bolívia, ela tem uma grande reserva de lítio e também de urânio, que interessa muito ao Irã para continuar desenvolvendo as suas bombas nucleares, né? E aí eles estão fazendo um grande acordo comercial China-Rússia com a Bolívia para a exploração de lítio. Quem me garante que ali não estão revolvendo também e retirando urânio, já que será preciso, para a extração de lítio, montar uma grande estrutura na Bolívia e ali nessa estrutura disfarçar as extrações de urânio também. Bom, diz a CNN Brasil que potências investirão 1,4 bilhão de dólares para a construção de 2 fábricas para a produção e exportação de 50 mil toneladas anuais de lítio a partir de 2025, que já foi considerado o ouro branco. Onde está essa reserva de lítio? Está no deserto do Salar, que é uma das paisagens mais lindas que essa nossa terra já viu. É um deserto de sal, tá? E que ele fica constantemente, sua superfície fica úmida, e como fica um pequeno espelho d'água, né, bem salgada, essa água, por ser mais densa, ela reflete toda a paisagem que tiver no céu em solo. Então tem um momento que você não sabe em que ponto você está, se no céu ou se no chão. É maravilhoso, olha isso aqui. É bem bonito mesmo. O interessante é que você não vê nenhum militante pelo clima, pela preservação da natureza, pela preservação da Amazônia, falando que o deserto do Salar, na Colômbia, na Bolívia, está muito próximo a ser destruído. E aí tem uma outra matéria do Carta Capital
falando, né, que a Bolívia está assinando um acordo com a estatal russa de 450 milhões de dólares para explorar o lítio, tá? Mas aí me chamou a atenção essa matéria aqui desse portal World Crunch, tá? E ele diz: como a Bolívia socialista está tentando lucrar com o lítio em benefício da China. A Bolívia acredita que o lítio é o novo ouro branco, sim, já foi considerado o novo ouro branco, pelo seu papel no fornecimento de novas tecnologias, desconfiando dos investimentos e da tecnologia ocidentais, conta com colaboração de Rússia e China, mas haverá problemas em casa que poderão bloquear tudo. Por quê? Eu vou falar sobre esse problema com vocês. Embora a Bolívia favoreça os investimentos estrangeiros em lítio, o setor não é livremente competitivo como na Argentina, porque existe parceria de China, de Rússia, na Argentina também, para a extração desses metais. Espinosa disse à América Economia que a Bolívia busca, sobretudo, parceiros que emprestem dinheiro para construir usinas e talvez operá-las, mas eles absolutamente não querem que esses parceiros compartilhem os riscos. Portanto, não há investimento, na verdade, empréstimos. Ele teme, o Espinosa, que esta possa ser uma outra oferta falha para simplesmente extrair dinheiro de um recurso, como o Estado fez com o gás. Com os hidrocarbonetos, e a maturidade do setor permite aos estados obter receitas consideráveis, mas este ainda não era o caso do lítio. A indústria do lítio na Bolívia, na sua fase atual, requer muito investimento e tecnologia de exploração. A premissa nacionalista do governo, né, está criando sérios desincentivos ao desenvolvimento do setor. O governo socialista acabará por alimentar expectativas irreais entre os bolivianos ao promover o lítio como um novo maná. Espinosa acredita que os movimentos sociais na região de Potosí poderão organizar protestos se não conseguirem ver benefícios semelhantes ao que o gás proporcionou noutras regiões. E ele ainda aconselha que a Bolívia não deveria tornar-se inteiramente dependente de empresas russas e chinesas e excluir o Ocidente. A gente sabe muito bem que pito que toca isso é uma infiltração da China, da Rússia e do Irã, e ali eu coloco muitos do Oriente Médio aqui no nosso continente, que é a zona de retaguarda da América do Norte, como eu sempre falo, né? Então, assim, deixando de lado as pressões existentes sobre o setor privado, a Bolívia, sem acesso ao mar, também carece de infraestrutura necessária para levar o lítio aos portos do Pacífico ou do Atlântico numa escala competitiva. A exploração do lítio também necessitará de um quadro jurídico. Não conhecemos as responsabilidades de cada ator em relação ao abastecimento de água, por exemplo, nem temos um acordo com a região, já que Potosí tem sido historicamente uma região altamente inquieta e com ciúmes dos seus recursos, e aí ele coloca entre aspas, porque é exatamente nessas regiões que costumam atuar, por exemplo, organizações criminosas, Farc e afins. Então, assim, tem alguma coisa acontecendo na América Latina e se o senhor Estados Unidos não abrir os olhos, eu posso dizer para você que muito em breve nós chegaremos a um ponto de inflexão, um ponto de não retorno. Eles estão entre nós, a ponto da Argentina soar um alarme, um alerta vermelho na fronteira da Argentina com a Bolívia. Por quê? Porque a Bolívia emitiu passaporte em massa para iraniano, dando cidadania boliviana para iranianos que sequer falam a língua. Por que a Bolívia faria isso? Por causa da eleição da Venezuela? Ou existem outros fatores, outros interesses? Você entendeu por que eles proíbem absolutamente a Amazônia ser explorada? É por isso, não pode ter competitividade no mundo. E os burros, ou muito bem pagos desonestos, caem nesse tipo de atrocidade. Agora, o interessante é saber, desenhe esse mapa mundi. Israel na Argentina, Irã na Bolívia e na Colômbia e na Venezuela, junto com Putin, que foi chamado, numa das últimas matérias que eu li em inglês, de urso iraniano. Olha, não é mole não. Bem, vamos passar para o nosso Twitter Faios Brasil, que o Eli Vieira
atualizou a reportagem da Isabela Paula, que é colega dele nessa empreitada, e colocou esse gráfico e alguns outros detalhes, tá? Quando o TSE quis coletar informações privadas dos usuários que postaram essas hashtags. Barroso na cadeia, voto democrático auditável e voto impresso não. Mas antes disso, nossos comerciais, eu estou usando desde outubro do ano passado um produto que está causando uma revolução na minha pele, porque ele tem um princípio ativo que até bem pouco tempo atrás era segredo para os brasileiros, chamado transresveratrol. E quem trouxe a novidade do transresveratrol para o Brasil foi ninguém menos do que o Dr. Laí Ribeiro. Vamos ouvir. Você nunca verá a sua pele sair disso? Trair? Claro que eu fiz isso de novo, óbvio. Vamos ouvir o Dr. Laí Ribeiro. Você nunca verá a sua pele sair disso? Trair isso enquanto não tratar de dentro para fora. E a melhor forma de fazê-lo é através da tecnologia do transresveratrol, que em contato com o corpo humano produz o gene da longevidade do jeitinho que ensinou o Dr. Laí Ribeiro. Primeiro, o resveratrol tem que ser trans. Esse resveratrol, ele tem a habilidade de, no ser humano, estimular o gene da sirtuína, sirtuína 1 e sirtuína 2, que vai produzir a proteína sirtuína 1 e a proteína sirtuína 2, que é o gene da longevidade. Registrado pela Anvisa. Que problema que esse produto resolve? Rugas, pés de galinha, bigode chinês, pele ressecada, sem viço, sambada que nem estava a minha, o dia inteiro aqui nesse estúdio, com maquiagem pesada e iluminação que só faz mal à nossa pele. Então, se você tem todos esses problemas, você pode ouvir o que eu tenho para falar. O transresveratrol presente no frasquinho aí do Sinata Gotas causa a você, logo nos primeiros dias, uma mega hidratação que, olha, no terceiro para o quarto dia, quando eu passei meu hidratante, que eu chamo de hidratante xixelento, minha pele fez um boom absoluto. E vocês podem fazer uma comparação dos vídeos de antes, da Valéria Bernardo, antes de outubro, para os vídeos de agora. Minha pele está muito mais bonita, muito mais hidratada, muito mais elástica e até aquela bolsinha que a gente faz aqui do bigode chinês, 55 anos, né? Já tem bolsinha do bigode chinês. Ela está muito mais atenuada. O link que eu deixo para vocês, tanto no comentário fixado quanto na descrição, leva você até essa página. Você tem todas as informações complementares. Aqui você encontra, né, o depoimento de outras mulheres comuns, como eu e você, que utilizaram o produto. Aqui a opinião dos médicos, aqui o transresveratrol, que a Anvisa garante que está presente na fórmula do Sinata Gotas. E a sugestão que nós fazemos é o de 3 meses de tratamento, porque para experimentar em torno de custo-benefício, o combo de 3 meses de tratamento é o ideal. Você paga menos de R$30 na parcela, dividindo no seu cartão de crédito. Você ainda ganha um pote de ácido hialurônico e garante frete grátis para todo o Brasil, tá? Mas se você quiser se reunir aí com a sua irmã, cunhada, amiga, você pode, por exemplo, fazer a opção dos outros combos, com tratamento para 5 meses e tratamento para 8 meses, e vocês racharem, que fica muito mais em conta, você paga muito menos por frasco. Pode usar durante 7 dias, se você não perceber logo nesses primeiros 7 dias os efeitos gritantes do Sinata Gotas na sua pele, você pode pedir o seu dinheiro de volta, que a gente garante, tá bom? Link na descrição, no comentário fixado, faça como eu utilizo desde outubro do ano passado, estou muito satisfeita e eu quero dividir isso com você. Lembrando que todo produto que a gente anuncia aqui, você ajuda a apoiar o canal, tá bom? Vamos falar lá do Eli Vieira, meu Deus do céu. Como a última foi popular na esquerda, que é o voto impresso não foram apenas os apoiadores de Bolsonaro que tiveram sua privacidade potencialmente violada. Vocês realizam isso? Bom, o TSE chega para o X e fala assim: eu quero informações privadas, eu quero informações inbox, eu quero endereço físico da pessoa, eu quero isso e quero aquilo. Bem, como voto impresso essa hashtag também foi compartilhada a título de crítica pela turma da esquerda, o Eli Vieira está avisando que não foram só os apoiadores do Jair Messias Bolsonaro que tiveram sua privacidade potencialmente violada, que sobrou para a turma da esquerda também. É o que a gente fala. O sistema, quando fecha o regime fecha para todo mundo. Não pense você que você votou no rei que está lá, que amarrou todo mundo,
que você não vai ser amarrado, tá? Só porque você votou nele. Aí o Eli continua, né? Chamar pela prisão do Barroso, aliás, está completamente dentro dos limites legais de expressão. Não é crime e não deveria estar sendo alvo de inquérito, muito menos sigiloso. E aí ele faz uma grande matéria. Eu não vou ler a matéria para vocês, mas o link já está nas minhas redes sociais. Então aqui ele mostra, por esse gráfico, que o Barroso na cadeia foi a hashtag que bateu o pico, a maior da época aí dessas hashtags, tá? A segunda foi voto democrático auditável e depois o voto impresso não, que foi levantado pela esquerda. Então, também a esquerda teve ali a sua privacidade violada. Uma gracinha isso. Mas o que eu quero falar com vocês hoje? Eu quero falar de uma maneira mais geral, porque todo mundo está comentando no mundo. E agora, qual é o efeito, qual é o resultado? Quando que a gente vai ver, né, respirar de novo, ver liberdade de novo. Então eu vou me deter aqui só para tentar sanar essa dúvida que parece que é geral e em contexto aí pelas redes sociais e pelos seguidores que acompanham a gente aqui. De novo, André Marsiglia, impecável nas suas considerações. Olha o que ele falou. O ministro Moraes acolheu o pedido para que representantes legais do Twitter sejam ouvidos pela PF em inquérito aberto contra Musk. Eu já havia comentado algumas incongruências jurídicas no pedido. No entanto, como a decisão não fez reparo a elas, vale reiterar. Então, aqui a gente vai ter a primeira parte dessa análise para você entender o tamanho das ilegalidades sendo cometidas segundo juristas, que é o caso do André Marsiglia, que eu estou trazendo aqui o post dele para vocês. Não é caso opinião de Valéria Bernardo. O jurista André Marsiglia está trazendo isso aqui. Então, vamos lá para vocês entenderem como que está um furdúncio dentro dos palacetes de Brasília. Então, o André pontua o seguinte. O investigado no inquérito objeto da decisão é Elon Musk. Foi o Elon Musk que foi incluído no inquérito lá de 5 anos das milícias digitais. E o André chama a atenção que foi o Musk que foi incluído, não foi a sua empresa. Foram intimados representantes da empresa. Representantes da empresa não são necessariamente representantes de Elon Musk. Não se pode intimar alguém da empresa em um inquérito sobre Musk. Para saber sobre a empresa e sobre Musk, não pode ser ouvida uma pessoa sobre o procedimento alheio a ela. Então, a primeira incongruência. 2, não faz sentido intimar alguém para perguntar se descumpriu uma decisão. O judiciário deve verificar se houve o descumprimento e intimar. Foi ou não foi o que eu falei aqui para vocês ontem? É fácil descobrir se foi descumprida a ordem ou não. Você não tem o arroba lá de todo mundo? Tá com o arroba no Twitter. Se a conta estiver ativa, é porque foi descumprido. E o André continua. Não pode intimar para verificar se houve crime ou algum descumprimento. Não se chama alguém na delegacia e pergunta: o senhor cometeu algum crime? Isso não existe, né, gente? 3, se a diligência intenciona saber se Musk teria poderes estatutários para ordenar o descumprimento, é dispensável a oitiva. São solicitações documentais, meramente burocráticas, que podem ser feitas sem a necessidade de ninguém ser ouvido, porque tem que estar no documento. Ah, ele é o responsável. Quem provaria isso? Estatuto da empresa. Me dá o estatuto da empresa, não precisa você vir aqui. Na verdade, o que a gente parece que está vendo é uma sanha de tentativa de humilhação e constrangimento. Mas ele vai além. 4, mesmo após a opinião pública inteira ter dito que Musk não é o CEO do Twitter, na nova decisão, ela segue incólume com o mesmo erro. Ou seja, a decisão do Alexandre de Moraes continua chamando Elon Musk de CEO. Então, assim, tá uma coisa tão sem pé nem cabeça, aliás, como todos esses inquéritos abertos de ofício, né, que foram abertos de ofício, que a gente não estranha essa bagunça toda no processo de Elon Musk também. Mas aí, se a gente for falar de maneira mais ampla, olha o que o Fabrício Rebelo adiantou para a gente. Ele disse que desde que fez a primeira análise sobre o caso Musk X Moraes, tenho observado 2 tipos importantes de manifestação. De um lado, os esquerdistas em chacota, sustentando que o Congresso americano não pode fazer nada com o Brasil. E do outro, direitistas entusiasmados apostando na volta do tic-tac das 72 horas ou do xadrez
XD. Aos primeiros, que são os esquerdistas, poderia tentar explicar noções básicas de relações diplomáticas ou sanções econômicas, que sim, isso foi mencionado mais de uma vez no dia de ontem para hoje, sobre sanções. O Paulo Figueiredo falou bastante disso. Se você não assistiu, recomendo firmemente que você o assista. E aí o Fabrício continua com as sanções econômicas com seus respectivos reflexos no jogo de poder interno, mas seria como ensinar física quântica a primatas. Já os segundos, que é o pessoal do tic-taquismo, vale repetir o alerta que faço desde aquela primeira análise. Não existe garantia de vitória, e isso é muito importante que todos nós entendamos. Muito pelo contrário, não existe garantia de vitória, e o que pode vir no lugar da vitória é um fechamento do regime num nível tal que, com risco, inclusive, de Brasil ser sancionado pelos Estados Unidos. Fabrício continua ali. Como pontuei, todos os movimentos até agora entabulados dependem de apostas em sequência. Primeiro é preciso que se reconheça a anomalia institucional brasileira, sem o que tudo soará como mero blefe. Depois é preciso que isso resulte em sanções. Só então se force o país a uma decisão de alinhamento entre os blocos do poder global. E neste ponto, nada segura a escolha por Washington em detrimento a Pequim. Eu acho que é segura sim, a não ser que Pequim esteja muito debaixo dos panos, tá? Porque a gente está falando, sim, de um presidente socialista lá em Washington no exato momento, mas confundir Joe Biden com Washington, eu depreendo que seja um equívoco. Ele continua dizendo que a única certeza nisso é que a situação brasileira foi exposta ao mundo e, no meu humilde entender, era tudo que nós precisávamos para fazer com que a opinião pública fosse potencializada na atenção de que nós estamos perdendo as nossas liberdades individuais de uma forma e em tantas etapas, de tantas nuances, que muito em breve nós estaremos proibidos, inclusive, de talvez acessar o X. Tá? Aí, sempre trago o Renato Souza, né? Porque o Renato Souza, ele é o exemplo do que você não deve ser como jornalista. Tá? Ele postou às 11h45 da manhã de hoje o seguinte: Ministério do Interior do Paquistão retira X do ar no país de 230 milhões de habitantes, alegando questões de segurança nacional, ordem pública e integridade da nossa nação. O governo está acusando o X lá de não respeitar a legislação. Que grande coincidência, enquanto nós estamos aqui no Brasil, num tremendo embate com o X, que está sendo acusado de descumprir ordem judicial, enquanto o X diz que as ordens judiciais que ele recebeu feria a lei do país. Vem o Paquistão, parece que numa ação de socorro, né, contra o X, e diz, olha, ele não cumpriu as leis aí, ele aqui no meu país, aqui no Paquistão, uma verdadeira democracia, aqui ele também descumpriu e está expondo o nosso país, o Paquistão, a risco de soberania nacional e segurança nacional. Ordem pública. Quando eles falam de ordem pública, eles estão querendo se referir a pessoas que entenderam o que está acontecendo e que não aprovam os seus governos. Aí eles falam, nossa, está incitando a ordem pública, alguma coisa nesse nível. Mas o que me chama a atenção neste tweet são os comentários. O FB respondeu o seguinte para ele: estamos bem acompanhados, afinal o Paquistão é um exemplo de democracia pujante. Aí vem o Renato Souza e fala: o Paquistão é uma república parlamentarista islâmica. Aí eu tive que responder aqui, né, gente? Ah, caramba, cadê minha resposta? Cadê minha resposta? Eu coloquei ali, e a Coreia do Norte é a República Federativa Democrática da Coreia do Norte, para ele entender que não se trata nenhuma coisa nem outra de democracias pujantes e que nós, Brasil, estamos equiparados a países
totalitários, tá? Pois é. Para encerrar essa edição em pleno êxtase, eu vou mostrar para vocês a comparação de um presidente sem nenhum povo, nada de povo, para outro presidente com povo hoje de manhã. Tirar o áudio. Lá, todo mundo querendo fazer uma foto com o biruliro da Bolsopil dentro do avião. Gente, olha o furdúncio. O cara não deixa nem os pilotos de avião sossegado. Eu, se fosse o Brasil, proibia esse homem de andar de avião. Toda vez que ele anda de avião, é esse inferno aí, ó. Avião balangando, avião trepidando, avião, carnaval no avião. Só falta essa agora. Entendeu? Teve a carreata, a motociata, vamos fazer uma aviãozata. Porque não é possível, né, Jair Messias Bolsonaro? Ora, francamente, essa é a diferença de um presidente com povo e um presidente sem povo. E aí eu queria saber qual é a sua opinião em relação a todos esses assuntos. O que de verdade que você acha que vai acontecer em relação a esse regime totalitário que paira sobre a atmosfera do Brasil? E o que Janjo teria ido fazer na Colômbia nessa altura do campeonato? Dólar fechou ontem a 5,27 e Lula dando bordejos por aí na Colômbia para a abertura de feira de livro. Feira de livro, eu dou um chute de quantas obras terão lá, por exemplo, de Che. Pelo menos todo o staff da feira do livro. É de lascar o cabeção. Bem, deixa aí sua opinião para mim, que é assim que a gente consegue se informar e ter o feedback de vocês. Se você gosta do meu trabalho, então um bom momento para você nos apoiar agora. Aqui tem um Pix, é doarpravaleria@gmail.com, e você pode fazer isso com qualquer valor, tá? A gente está precisando muito, mas pode ser qualquer valor. E na descrição tem 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, queridos. Para vocês que me acompanham fora do Brasil, brasileiros que conseguiram fugir deste manicômio a céu aberto, que é este país continental de meu Deus. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Encontro com vocês nos comentários. Estou até meio passada com essas notícias ali da Colômbia, da Bolívia, da Argentina. Alerta vermelho, gente. Alerta vermelho não é qualquer coisa, não. Parece que o imperialismo daquele outro lado do mundo já está infiltrado aqui na América Latina com bases militares a contento de poder responder a ataques americanos. Nós temos um problemão pela frente.